A paz do Senhor, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dando continuidade aqui aos estudos que temos feito aos domingos pela manhã das cartas. Hoje faremos de 1 Pedro. 1 de Pedro. Amém? Amém. Vamos ler o capítulo 1, os dois primeiros versículos. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Por favor, tome o seu assento. Glória a Deus. Então recebemos a incumbência essa manhã, meus irmãos, de falarmos um pouco a respeito desta carta de Pedro, né, a sua primeira carta. Como eu comentei, né, o pastor Cláudio ele tem pregado aqui aos domingos pela manhã a respeito das cartas do Novo Testamento, e estamos dando continuidade. A nossa incumbência é essa carta de Pedro. E como o nome da carta sugere, e a primeira palavra, né, da carta, né, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, como o nome e o primeiro verso, né, sugere, obviamente, a autoria é de Pedro. Parece algo tão, né, simples para quem lê, só que não é nada tão simples quanto parece, né? Porque há muitos críticos literários que querem colocar em xeque a autoria petrina, né, a autoria de Pedro sobre esta carta. E eles têm alguns argumentos, como a questão da escrita, alegando que Pedro não tinha um grego tão rebuscado para escrever da maneira que escreveu. Eles costumam contra-argumentar em relação a isso, dizendo que poderia ser alguém que se passando pelo apóstolo Pedro. Irmãos, mas obviamente, né, nós temos razões suficientes para acreditar que o apóstolo Pedro, de fato e de verdade, escreveu essa carta. E um argumento muito forte para a autoria de Pedro dessa carta é o fato de que a própria igreja primitiva, já nos seus primórdios, já na sua origem, ela nomeou a carta como a carta do apóstolo Pedro, né? Então, os pais, né, apostólicos, que é aquela geração posterior à geração apostólica, ou seja, os discípulos dos apóstolos, já nomearam essa carta como carta de Pedro, dando a entender que já havia em comum assenso a comunidade cristã da época que, de fato e de verdade, Pedro escreveu essa carta. Então, quando a gente dá um estudo, né, bíblico a respeito de um livro, é muito comum a gente entrar no aspecto da autoria, tá? Então, por isso que eu estou fazendo aqui essa observação, tá? Então, assim, fique tranquilo, porque os argumentos que eles usam são facilmente refutados, e a gente pode continuar acreditando, na verdade, que o apóstolo Pedro foi o autor desta carta. Então, a autoria está com o martelo batido. O apóstolo Pedro, ele escreveu tanto essa primeira carta quanto a segunda, né, que nós iremos falar no momento oportuno. A datação dessa carta, ela provavelmente foi escrita entre os anos 62 a 63 depois de Cristo, né? Antes da perseguição de Nero aos cristãos de Roma, que se deu por volta do ano 64 e 65. Então, aí, voltando à questão da autoria, essas pessoas argumentam o seguinte, que o autor dessa carta fala muito sobre perseguição. E para essas pessoas, o autor da carta falando de perseguição estava se referindo à perseguição de Nero.
Só que Pedro já não estava mais vivo, então Pedro não poderia ter escrito. Isso era um argumento deles, mas não. Perseguições sempre existiram. Antes da grande perseguição que Nero empregou em Roma, já existiam perseguições à igreja. A gente já vê lá no início do livro de Atos, grande perseguição promovida pelos próprios judeus à igreja. Então não é porque a carta de Pedro fala de perseguição que ele está referindo-se à grande perseguição que Nero empreendeu. Tá? Então isso aqui não volto a falar que esse argumento deles não é um argumento sólido para a gente deixar de acreditar que foi Pedro de fato que escreveu essa carta. Então, irmãos, autor Pedro, data e período de sua escrita por volta dos anos 62 a 63 depois de Cristo. E agora, irmãos, em relação ao tema central dessa carta, eu até anotei aqui para os irmãos que o tema central da carta é perseverança, tá? Aqueles que perseverarem na fé em meio às perseguições devem ter esperança, pois alcançarão a salvação no fim dos tempos. Então, a carta de Pedro ela tem um foco muito grande na perseverança do crente. Em meio à luta, em meio à perseguição, porque no final nós iremos alcançar a esperança, iremos alcançar o fruto da esperança que hoje temos, que é a nossa salvação eterna com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Então todo o teor dessa carta está voltado para essa questão de termos perseverança na esperança que temos, né? E essa é uma carta muito atual, porque hoje devemos manter mais do que nunca a esperança na promessa, a esperança de algo que hoje nós não alcançamos na sua plenitude, obviamente, porque estamos aqui ainda, porém temos fé, cremos, acreditamos que queremos alcançar num futuro breve. Nós não podemos perder essa esperança de vista. E quando perdemos essa esperança, irmãos, nós deixamos de ser cristãos, porque uma condição natural de sermos cristãos é a nossa fé na manutenção dessa esperança de que Cristo voltará e de que colocará todas as coisas em ordem. Se nós perdermos a fé na volta de Cristo, nós não temos mais fé em Cristo e nós deixamos de ser cristãos. Então não deixe de ser cristão sentado num banco de uma igreja cristã. Não perca a sua fé na esperança de Cristo, persevere nessa fé. Então esse assunto, esse tema central da carta de Pedro, ela é muito particular da igreja como um todo e também é muito atual, né? Porque, como eu falei, nós devemos manter isso constantemente. E eu separei alguns tópicos aqui, irmãos, para a gente falar a respeito aqui dessa carta. E como o nosso tempo ele é curto e o conteúdo é muito extenso, não de quantidade de capítulos, mas de riqueza de informação nessa carta, eu separei apenas alguns temas, tá? E nós vamos tratar eles aqui, alguns assuntos principais. Então, primeiro, os cristãos perseguidos serão exaltados. Por isso devem colocar sua esperança na sua herança celestial. Vou ler novamente, tá? Esse é o primeiro assunto que eu quero abordar com os irmãos. Os cristãos perseguidos serão exaltados. Lembra que Jesus falou que, né, aqueles que são humilhados, eles serão exaltados, irmãos? Por isso devemos colocar, né, a nossa esperança na nossa herança celestial, tá? Então, irmãos, a perseguição naquela época era um fato, uma realidade. Graças a Deus, irmãos, nós hoje não temos perseguição. Vou até ser meio polêmico aqui, pois graças a Deus ou não, nós não temos perseguição hoje. Pastor, mas em nenhum sentido a perseguição, né, é uma coisa boa, né? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de quem sofre, nunca é boa. Mas do ponto de vista dos benefícios que a perseguição trouxe para a igreja de Cristo, você vê que apesar dos sofrimentos, ela trouxe muita coisa boa. O próprio sacrifício de Cristo, irmãos, do ponto de vista do Cristo que sofreu, poxa, é uma crueldade. Quem gosta de sofrer? Mas ninguém pode negar a eficácia daquele sacrifício. Então a perseguição da igreja é a mesma coisa.
do ponto de vista da igreja que sofre, é algo horrível. Mas do ponto de vista dos benefícios que essa perseguição trouxe para a igreja, né, foi algo maravilhoso. Então, por isso que eu brinquei aqui, né, não existe perseguição hoje aqui no Brasil, né, graças a Deus, ou não. Em que sentido? De que, se houvesse, seríamos diferentes? Levaríamos, né, a nossa fé de maneira diferente? Estaríamos num outro patamar em relação à nossa fé? Eu ouvi um pregador citando uma frase que eu achei bem interessante, que ele falou, esse pregador citou outro pregador que disse, eu não lembro o nome dos dois, não lembro nem quem citou e nem quem foi citado. Sei que ele falou algo do tipo assim, olha, a pior coisa contra o cristianismo não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. O que isso quer dizer, irmãos? Porque quando alguém se levanta contra você, né, de maneira com bastante força, de maneira explícita, é fácil você se preparar contra o seu opositor. Mas quando aquilo que está minando a sua vida é algo que está ali sem você perceber, de maneira inconsciente, você tem um inimigo invisível. E lutar contra um inimigo invisível é muito mais difícil do que lutar contra um inimigo que se levanta de você de maneira explícita. E hoje nós não temos perseguição, né? Que é o nosso inimigo explícito. É aquele que vem contra a gente e nos dá mais fé. Porque a gente percebe que Jesus falou lá em Mateus 5,12, se não falha a memória, né? Que essa perseguição, a gente tem que se alegrar quando temos esse tipo de perseguição. Devemos nos alegrar quando somos perseguidos por causa dele. Então você lembra logo desse texto e fica feliz. Não, estou sendo perseguido pela minha fé. Olha que coisa maravilhosa. Agora, quando não há essa perseguição, que é seu inimigo explícito, e quando há um subcristianismo, aquele cristianismo tá tudo bem, cristianismo de vibes, como é que chama? De good vibes, coisas boas virão, né? Esse positivismo, essa coisa maravilhosa, olha como é que a fé é legal, olha como é que é bom ser crente, olha como é que no século XXI ser crente é uma coisa bacana, e você vai vivendo essa fé que não confronta, não exige, não coloca a sua fé, né, mesmo na prova, e isso vai massageando o nosso ego. E nós gostamos muito, né, de pessoas que concordam com a gente, né? Ninguém gosta de confronto, mas quando as pessoas concordam com você, você se sente, caramba, muito bom quando as pessoas concordam comigo. E quando a minha fé, então, concorda comigo, né? Quando eu faço aquele evangelho à la carte, onde eu escolho ali, né, o que eu quero, e eu usufruo daquilo porque eu escolhi, e não sou confrontado. Isso é muito bom para o ego humano, irmãos. E nós temos a tendência natural de procurar coisas desse tipo. Mas, então, esse subcristianismo é o maior perigo que nós temos hoje. Então, irmãos, a perseguição, como inimigo explícito, ela é até melhor do que um subcristianismo que fica te massageando e achando que está tudo bem quando não está. O fato é que na época de Pedro existia uma grande perseguição. E eles, né, lidavam com essa perseguição de uma maneira muito natural. Por quê? Porque eles eram instruídos a respeito disso. Eles eram instruídos a perseverar em meio à luta, em meio à perseguição. Então, o primeiro tópico que eu falei aqui, né, os cristãos perseguidos serão exaltados, por isso devem colocar a sua esperança na sua herança celestial. Então, nós temos uma promessa. Então, se eu tenho uma promessa e hoje eu sou perseguido, eu tenho que manter a minha perseverança, eu tenho que manter a minha fé nessa promessa, porque num determinado momento, Deus mandará a sua providência e eu serei livre desse momento de perseguição. Então, Pedro instruía a igreja nesse sentido. Então, leia para mim, por favor, aqui, do verso 3 ao verso 9... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a sua herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados do poder de Deus para a salvação,
já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é o quê? A salvação. Então perceba, irmãos, olha o encorajamento que Pedro dá aqui aos irmãos. E, irmãos, só esse texto aqui, a gente poderia ficar aqui bastante tempo, mas vamos tentar ser breve. Olha o que ele fala aqui no verso de número 4. Para uma herança o quê? Olha os adjetivos que Pedro usa. Para sua herança, para nossa herança. Incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aí isso não lembra muito que Jesus falou sobre o tesouro dos céus, irmãos, aonde o ladrão não pode roubar, aonde a traça não pode correr. Então Pedro ouviu isso de Jesus. E aqui ele fala que a sua herança, irmãos, ela é incorruptível. Não há nada que a faça corromper, ou seja, que a destrua. Ela não é nada humano que possa simplesmente ser levado, que possa ser tragado, que possa ser destruído, que possa ser esmiuçado, não. Ela é incorruptível. Aí continua, olha, ela é incontaminável. Porque, irmãos, tudo que é do homem é contaminável. É contaminável. Quando uma criança pega dinheiro, você fala, não brinca com dinheiro, não mete a mão em dinheiro, vai lavar essa mão, né? Mas todo mundo quer dinheiro, né? Quem não quer dinheiro porque o dinheiro está sujo? Se você acha uma nota de 100 na lama, o que você faz? 100zinha. A garopa está atolada na lama, está lá, ó. Aí faz o quê? Tu vai tirar, vai dar um jeito. Nem que pega o secador, lava, pega o secador. Por quê? Ela não perdeu o valor, está suja, mas não perdeu o valor. Mas está contaminada, está suja. Irmão, o que é do homem é contaminável, é sujo, pode trazer vírus, bactérias, o que for. Agora, irmãos, o que nos é guardado, o que é nosso, o que nos é reservado, não pode se contaminar, irmãos. O valor é imensurável. A gente não consegue medir, irmãos. Não há medida que possa medir. Não há, sabe, uma quantidade que você possa medir. Todo o dinheiro do mundo ele pode ser calculado, pode ser contado. Qualquer coisa valiosa nesse mundo tem um valor para isso. O homem pode dar valor àquilo. Agora, o que nos é reservado não tem valor, é incontável. É incontável. Por quê? Porque foi comprado com o sangue de Jesus. Não existe nada mais precioso do que o sangue puro de Cristo, que nos comprou para si. E essa riqueza, irmãos, ela é imensurável. Então ela é incorruptível, ela não se contamina, não se pode murchar. Mais uma coisa sobre a brevidade humana, a brevidade dos bens materiais, né? A gente compra uma roupa daqui a um mês, né? Um ano, já acabou aquela roupa, já não dá mais. Ou quando não serve mais porque já está ruim, não serve mais porque a gente engordou, né? Ou um ou outro. Mas o fato é que aquilo que você dá valor hoje, amanhã já não tem mais valor algum. Por quê? Porque a tendência natural é a autossabotagem, a autodestruição. Ao passar do tempo, tudo vai se deteriorando, vai se destruindo. Você conhece alguma coisa que vai se preservando? Não, nada se preserva, né? Com o tempo. Pelo contrário, vai ficando pior. Porque isso é tudo que está à nossa volta. Tudo piora com o tempo. Tudo se murcha. Tudo se acaba. Mas o que nos espera, irmãos, é algo que não pode se murchar. Não pode ser destruído. Que o tempo não tem poder sobre aquilo. Ou seja, o poder do tempo, em o tempo passar, aquilo se destruir, se corromper, ficar pior, não existe sobre a nossa herança. A nossa herança não é influenciada pelo tempo.
Então, irmãos, com isso em mente, irmãos, olha que coisas maravilhosas que nós temos prometido para nós. Aí nós vamos perder a fé ou vamos deixar de perseverar? Não. Porque nós temos motivos suficientes para manter a nossa fé e mantermos como crentes perseverantes. Aí continua. E ela está guardada onde? Nos céus, irmãos. Está muito bem guardada, irmãos. Que mediante a fé estás guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, olha só, ainda que agora importa, o quê? Sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias... Então o apóstolo Pedro está fazendo aqui um paralelo entre a alegria de ter esperança, a alegria de saber que tem algo com essas características que eu acabei de falar, reservado para nós. Isso nos traz extrema alegria, fato. Só que por outro lado, olha, não importa o que o apóstolo Pedro fala, que por um momento nós fiquemos tristes por causa das perseguições que sofremos. Isso aqui no contexto dessa igreja que sofreu perseguição explícita naquela época. Aí você pode trazer para a sua vida hoje e pode pensar naquilo que te deixa triste, né? Porque isso aqui, irmãos, nos faz entender que nós não precisamos pensar ou tentar ser super crentes. Em que sentido? Pessoas que estão ilesas ou imunes ao sofrimento, aos problemas da vida. Não, nós não estamos. Jamais estaremos. Olha o que ele fala, olha, vocês têm motivos para ter alegria, para estarem alegres, por causa disso tudo que está reservado. Porém, importa que por um momento vocês sofram perseguições. E isso vai trazer o quê? Tristeza. Vai trazer tristeza. Por quê? Porque você não é um super-homem. Você não é a Mulher Maravilha, você não é um super-homem. Você vai padecer, você vai sofrer. Mas o que importa é você saber que tem algo reservado para você. Porque é isso que mantém de pé, irmãos. O que nos mantém de pé é a nossa esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos aquilo que nos mantém de pé. A raiz da nossa fé, o que nos mantém de pé, né, o que mantém a árvore de pé é a raiz. A árvore pode estar bonita, mas se a raiz estiver comprometida, hora ou outra, em algum momento ela vai cair. Porque é a raiz que a mantém de pé. O que nos mantém de pé é a nossa esperança nisso aqui que a gente acabou de ler. No nosso tesouro que está guardado com Deus. A nossa fé nisso, na vinda de Jesus, é que nos mantém de pé. Então, se isso na sua fé for abalado, se isso for comprometido, isso vai minando a sua fé. Por quê? Porque não vai valer a pena, irmãos. Porque, preste atenção, a gente sofre tanto na vida. O que nos mantém de pé é a esperança, é a nossa fé de que nós alcançaremos algo melhor na vida vindoura. Se nós não temos mais esperança disso, o que faz sentido nessa vida? Se a nossa vida é recheada de sofrimento. Igual o C.S. Lewis falava o seguinte, olha, o ser humano foi feito para outro mundo, não foi feito para esse mundo. Porque se nós não tivermos vida vindoura, essa vida atual não faz sentido. Como que você vai falar para uma criança, para ela ter fé e não desanimar, em meio ao mundo que ela vive, se nós não tivermos uma esperança eterna? Como que a gente, com um discurso de morreu, acabou. Morreu, acabou. É assim mesmo. O forte vence o mais fraco. O rico vence o mais pobre. Você está vendo aí, é isso aí mesmo. É isso que está reservado para você nessa vida, tá? Fazer o quê? Você não nasceu rico. Você não nasceu num país de primeiro mundo. Está vendo essa doença aí, essa enfermidade? Infelizmente é isso, é o que está reservado para você. Irmãos, se a vida fosse isso, irmãos, que sentido teríamos de viver, irmãos? Mas quando nós temos todas essas lutas, e apesar de tudo isso que eu falei aqui, que não é mentira, né? Que nós não somos privilegiados, às vezes ficamos enfermos, temos dificuldades, temos lutas, temos inúmeros problemas, mas apesar de tudo isso, irmãos, nós temos um tesouro que é incontaminável, que não se murcha, que não pode se corromper, que está guardado nos céus junto a Deus. Irmãos, é isso que nos dá esperança, irmãos.
O que te dá esperança de continuar é saber que existe algo guardado para você. Senão, nós não continuaríamos, nós não teríamos fé para viver essa vida se nós não tivéssemos esperança de uma vida vindoura. Porque o que nos mantém de pé, irmãos, é a nossa esperança, é a sua raiz. Não perca essa esperança. Então não faz sentido uma vida humana se ela não tiver um foco na eternidade. Porque o trabalho, imagina uma pessoa que só trabalha para acumular riqueza, só trabalha para viver essa vida, né? Aí, como disse o Senhor Jesus na sua parábola, louco, hoje pedirão sua alma. Para quem tens guardado? Para quem? Se você emprega todo o seu esforço nessa vida, não faz sentido. Porque hoje você morre e se tudo acabou, o que vai adiantar? Mas, irmãos, a nossa esperança, a nossa fé é que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, ela começa após o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, aqui vemos: cristãos perseguidos serão exaltados, por isso devem colocar sua esperança na sua herança celestial, como o apóstolo Pedro aqui alertou. Agora, a partir do verso 13, nós vemos o seguinte: a santidade é a única opção de conduta do cristão que mantém sua esperança. Então, irmãos, se temos essa esperança e precisamos mantê-la, que tipo de postura que é exigida de um cristão que deseja manter essa esperança, que não deseja perder essa esperança? Que tipo de postura, o que você deve fazer? Vamos ler a partir do verso de número 13 até o verso 16. Diz assim: portanto, repara que Pedro aqui ele está concluindo uma linha de raciocínio. Ele diz: olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos o quê? Obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro aqui continua argumentando, dizendo o seguinte: olha, se nós somos cristãos, temos fé nessa esperança, que existe algo reservado, guardado para nós na eternidade, que tipo de postura, que tipo de conduta nós devemos ter nesse século, nessa vida? Porque afinal de contas seria tão bom, né, se você saísse do batistério no momento que o pastor te levanta no batistério das águas, você já fosse arrebatado. Não seria maravilhoso isso? Olha que delícia, já foi salvo, já está na glória com Deus. Não, mas não. Você é salvo, mas continua aqui, ó. Continua aqui. É o já e o ainda não, né? Você já está salvo, mas ainda tem um ainda não. Tem que continuar caminhando. Tem que continuar prosseguindo. Então, como que eu vou lidar com como que eu vou lidar com aquele patrão, sabe, que está ali te oprimindo, que está ali, sabe, fazendo maldade com você, e você tem que se manter naquele emprego porque precisa pagar suas contas? Como é que você vai lidar com as lutas, com as dificuldades, com as enfermidades, com os problemas familiares? Como que você vai lidar com tudo isso, sabendo que tem algo melhor para você lá, mas que você ainda continua vivendo essa vida aqui e agora? Aí o apóstolo Pedro tem consciência disso. Afinal de contas, eles estavam sendo perseguidos. E Jesus instruiu a respeito disso. E a única resposta possível e viável para esse questionamento nós devemos viver uma postura de santidade. Nós devemos viver uma postura de fato cristã, que é o que o Senhor exige de nós. Aí ele fala o seguinte: olha, como filhos obedientes, no verso 14, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então percebam que ele está falando aqui de problemas não só externos, que foram os problemas que eu citei, mas também os problemas internos, que é a nossa luta constante contra o pecado. E ele cita aqui a concupiscência, né, que é esse desejo desordenado da carne, é aquela vontade de fazer o que é errado, que há dentro de você e há dentro de mim, que o tempo todo a gente tem que lutar contra ela para poder destruir essa vontade, né? Aí a pessoa fala assim: mas eu me entreguei para Jesus, né, me batizei, aceitei Jesus, mas por que essa vontade, né, não morre, né?
Foi o Lutero que falava isso, né? Que ele achava que o velho homem morria afogado nas águas do batismo. Pois por que o velho homem não morre afogado nas águas do batismo? Não, mas ele levanta junto com a nova criatura. Por que isso acontece? Irmãos, quem está lá fora está perdido, porque não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então ele só tem a natureza caída. Só tem a natureza caída. Ele não peca, ele vive em constante pecado, ele está em pecado. É uma condição diferente da gente. Na glória, você vai ser glorificado. Olha que maravilha, a ausência completa de pecado. Mas aqui, irmãos, você está com o pezinho aqui e o pezinho lá. Você já foi regenerado, porém você ainda tem a sua natureza caída. Você tem uma dupla natureza em você. Então você tem que lutar contra ela. Então, no mundo você só tinha a natureza caída. Regenerado você tem a dupla natureza. E na glória você vai ser glorificado e vai ter só a natureza de Cristo. Então, enquanto nós estamos aqui com dupla natureza, nós temos que lutar contra ela. Essa é a nossa luta constante. Então aqui ele fala aqui, olha, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, na nossa ignorância havia esses desejos, mas nós não devemos nos conformar com eles agora. E há uma ênfase aqui, filhos obedientes. Por quê? Filho, né? Filho obediente deveria ser algo redundante, né? Porque filho tinha que ser obediente, né? Mas ele deu uma ênfase aqui na obediência, pastor. Por quê? Porque nem todo filho é o quê? Quem dera, né? Mas vem defeito de fábrica. Vem um defeitinhozinho de fábrica ali, né? Que se tenta regular, tenta apertar o parafuso, mas é difícil. A tendência natural é a desobediência. Mas então ele fala, olha, sejam filhos obedientes. Não se conformem com o desejo carnal que existe nos vossos membros. Quando você era ignorante lá fora, aí faria sentido você se entregar a esses desejos, porque você estava lá fora, longe de Deus. Agora que você conhece a Deus, você tem que ter o quê? Força em Deus, né? Com o auxílio, obviamente, do Espírito Santo que está ali contigo. Você tem que ter força para poder subjugar essa natureza caída que ainda existe em você, irmãos. É isso que ele está exigindo, é isso que ele exige de nós. Então, em meio a essa caminhada cristã, devemos subjugar a nossa natureza caída que ainda existe em nossos membros, para glorificarmos a Deus em toda a nossa maneira de viver. É o que ele fala aqui, olha, no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Primeiro que ele fala, olha, como é santo aquele que vos chamou, sede santos. Irmão, isso aqui ele foi para outro patamar, né? Quem vos chamou? Cristo. Como ele é santo? É uma santidade imensurável, né? Não tem nem como imaginar o quanto Jesus é santo. Ele é a própria santidade. E você tem que ser assim como ele. O apóstolo Pedro jogou a bomba e saiu, olha, você tem que ser assim como ele, ó, tchau. Cara, como que eu vou ser santo como Jesus é? Olha, irmãos, é uma recomendação aqui do apóstolo Pedro. Sede santos como aquele que vos chamou. E não bastando ainda, ele falou assim, tá bom, mas não é só na igreja não, tá? É em toda a vossa maneira de viver. Não é só na escola, não é só na igreja, não é em toda a vossa maneira de viver, irmãos. Então esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Sermos santos como o santo ele é e em toda a nossa maneira de viver, irmãos. Com a graça de Deus a gente vai tentando, vai conseguindo. Há percalços, há lutas, há dificuldades. Irmãos, ninguém quer aqui pregar um falso moralismo, dizer que só tem santarrão aqui, não. Aqui há pessoas falhas, né? Como você é falho, nós também somos falhos. Mas nós estamos caminhando junto para o alvo, crendo, confiando que a gente pode manter essa fé e alcançar essa promessa, porque é isso que nos mantém de pé. Então, a santidade é a única conduta possível que um cristão que almeja essa esperança eterna tem que ter. Não existe outra conduta, irmãos. Qualquer outra conduta diferente dessa, ela está dizendo, mesmo que sem palavras, de que você de fato não tem fé naquela esperança. Não tem. Por quê? Porque se você não age conforme o que o apóstolo Pedro recomenda, você não está levando a sério a promessa que lhe está reservada. Você não está olhando para ela com a fé que ela merece,
com o carinho que ela merece. Não, se você de fato está determinado em alcançar, você tem que estar determinado em agir dessa maneira, irmãos, com uma postura santa. Aí ele diz no verso 16: sede santos porque eu sou santo, né? Está citando aqui o próprio Deus. Sede santos porque eu sou santo. Por que você deve ser santo? Porque eu sou santo. Já é o argumento suficiente. Por que você tem que ser santo? Porque Deus diz: eu sou santo. Então você também tem que ser santo como eu. E para a gente caminhar aqui para o final, o sacrifício e o exemplo de Cristo é a base para a santidade cristã, né? Aqui a gente já falou sobre isso aqui, ser de santos porque eu sou santo. E aqui eu vou usar outro texto para confirmar essa verdade, né? Que o sacrifício e o exemplo de Cristo é a base para a nossa santidade. Então, ainda no capítulo 1, verso 17 ao 23, diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor. Vamos só ler até aqui por causa do nosso horário. Então perceba, irmãos, olha, para mim pessoalmente, irmãos, a Bíblia, o Novo Testamento, ele tem várias recomendações, né? Ou como os subtítulos, né, os prefácios indicam, as epígrafes, né, como o pastor Bonfim gosta de falar, tem várias exortações de santidade. Você vai pegar as cartas paulinas, petrinas, vai ver exortação à santidade, exortação à santidade. Então o Novo Testamento tem várias exortações de santidade. Opinião pessoal particular, essa exortação de santidade aqui de Pedro, a partir do verso 13 em diante aqui, para mim é a que eu mais fico admirado com o argumento que ele usa aqui do início ao fim, para argumentar que o crente tem que ser santo. Ou seja, ele está exortando, está orientando a respeito da santidade. E esse texto aqui, você vê que não há moralismo, não há... Ele te convence, ele te constrange a ser santo. E o exemplo que ele usa de Cristo aqui realmente é constrangedor. Ele te diminui para te exaltar, por isso que os exaltados serão humilhados. Ele te coloca numa posição de humilhação. Porque olha, ele fala assim, olha, primeiro, você tem que ser santo como ele é. Aí ele fala, olha, tem que ser filho obediente. Aí ele fala, porque ele te chamou, então tem que ser santo como ele é santo. Mas quando ele entra aqui, olha, no versículo 17, aí ele fala, vem cá, você invoca ele como pai? Você não chama Deus de pai? Olha o que ele está falando no versículo 17. Você não invoca ele como seu pai? Você não chama ele de pai? Então, e esse seu pai, ele não tem acepção de pessoas. Eu gosto desse, não gosto daquele. Gosto dela, não gosto dele. Gosto desse, não gosto dela. Ele não tem acepção de pessoas. Então ele fala, olha, ele julga cada um segundo a sua obra. Então se você tem um pai que não faz acepção de pessoa, que julga conforme a obra de cada um, qual é a postura que nós devemos ter em relação a esse pai? Que não tem filho preferido, que olha para a sua obra e te julga em relação a ela. Você tem que andar de qualquer maneira? A única resposta óbvia para essa provocação de Pedro é o que? Olha, andai em temor, é o que ele fala, durante o tempo da vossa peregrinação. Você é um peregrino, você não tem residência fixa, você não é daqui, você está de passagem. Então durante o tempo da vossa peregrinação você tem que andar em temor e tremor, porque você tem um pai que te ama, mas que não passa a mão na cabeça de ninguém, não faz vista grossa com o pecado. Ele vai julgar cada um segundo a sua obra. Aí ele continua. Aí aqui é o golpe baixo que eu estou falando. Ele pega assim, porque você não foi comprada com qualquer coisa. Você não foi comprada com coisas corruptíveis, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha o que ele fala, prata ou ouro era o que existia de mais precioso naquela época, irmãos. Prata e ouro. Qualquer coisa que você pense em relação a que tivesse valor, importância naquela época, o que as pessoas mais
procuravam, se esforçavam, lutavam, matavam e morriam, era por quê? Por prata e por ouro. Aí ele pega aquilo que é o mais valioso daquele contexto histórico. Olha, tá vendo isso aqui, que é a prata, ouro? Que é o que você mata e morre por isso. Tá vendo isso aqui? Olha, não foi por isso, não foi com isso que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver. Não foi com prata, não foi com ouro. Foi com o quê? Versículo 19. Mas como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Irmãos, quem te comprou não foi ouro, não foi prata. Quem te comprou não foi dólar, não foi euro. Quem te comprou não foi diamante, não foi pedra preciosa. Não foi isso que te comprou, irmão. Foi o sangue precioso de Jesus. Então esse Cristo maravilhoso que te comprou para si, irmãos, é Ele que exige, que requer de nós que nós vivemos para a glória dele em santidade. Enquanto nós esperamos a sua vinda, e enquanto nós ainda não alcançamos a promessa que nos foi feita. Porque quando nós, irmãos, a encontrarmos, ou quando nós de fato nos encontrarmos com o Senhor, aí sim, irmão, nós vamos desfrutar de fato e de verdade daquilo que nos está reservado. Vamos agora para concluir o capítulo 2, de versículo 21 ao 25, rapidinho. Capítulo 2, versículo 21 ao 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Irmãos, que texto maravilhoso, irmãos. Irmãos, Ele nos comprou com o seu sacrifício. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras, irmãos. E Ele diz aqui, olha, deixando-nos, no verso 21, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas. Irmãos, é isso que o apóstolo Pedro majoritariamente quer ensinar para a igreja. Nós temos uma esperança eterna que está guardada junto a Deus dos céus, e para alcançá-la nós devemos seguir as pisadas de Jesus, irmãos. O manual está em nossas mãos. O que nos é exigido já nos foi entregue. Não é nos dado nenhuma missão que nós não podemos suportar ou executar. Não. Você, como um bom soldado de Cristo, você tem um ótimo general que te dá as instruções para enfrentar as batalhas da vida. Então nós devemos apenas seguir essas instruções e viver para a glória de Deus, porque no final, irmãos, valerá a pena. Então, se você ora hoje para a sua vida e em algum aspecto, em algum sentido, você pensa que não vale a pena ou que não faz sentido, mantenha a sua fé em Deus, mantenha a confiança no Senhor, mantenha a sua esperança, porque ainda que hoje não faça sentido para você, um dia aquilo que você hoje vê como um espelho embaçado, fará sentido. Um dia você conhecerá ao Senhor como dele você é conhecido. Então todas as perguntas que você tem hoje não serão mais feitas, não haverá mais necessidade de fazê-las a Ele, porque tudo será revelado na pessoa de Cristo. Às vezes a gente fala pensando, quando eu chegar lá eu vou perguntar, não vai ser preciso. Quando você encontrá-lo na sua plenitude,
tudo fará sentido, e as dúvidas não mais existirão, porque tudo fará sentido. Então, ainda que hoje não faça sentido, irmãos, continue acreditando, continue crendo, continue mantendo a fé, porque um dia, né, as peças do quebra-cabeça da nossa vida vão ser, né, reunidas de maneira que façam sentido, e nós estaremos juntos com Cristo na glória. Amém, irmãos? Mantenha a fé.